Que bom ter você para mais uma escola, para mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom nós darmos continuidade a esse trimestre que está maravilhoso, uma lição que vem falando sobre o amor e a justiça de Deus. E como é bom a gente sempre saber e sempre lembrar que nós temos um Deus que é juiz, mas esse juiz é um juiz de amor. É um juiz que está assim e se deu um dia para que a cada um que cresce nele, não morresse, ou mesmo que morresse, um dia viesse a ter, pelo grande amor que ele tem, a vida eterna. É muito bom ter você conosco em mais uma classe, melhor ainda se você sempre dá o seu like, compartilhar, falar com seus amigos, compartilhar aquilo que você aprendeu aqui, a informação que a gente troca, simbiose, né? A gente troca aqui, você aprende aí, você vai torcendo, vai orando por nós, e graças ao grande poder do Espírito Santo, ele vem trazendo as bênçãos da nossa oração para que cada vez essa classe fique melhor. Obrigadão, tá? E, dá o seu like, tá bom? Se você não tem a lição ainda, nossa, esqueci de trazer a lição de novo. Semana que vem eu vou apresentar a lição para vocês, tá? Já temos uma nova lição, já está chegando, uma lição que vai falar sobre símbolos da profecia. Você vai ver que lição fantástica. Se você não tem tua lição ainda, Kevin, bota aí, peça pelo WhatsApp, quero a minha lição, que a gente vai mandar gratuitamente para você uma lição para você acompanhar, estudar durante a semana e ficar mais fácil de rever conosco a lição nos nossos horários, tá bom? E eu tenho o privilégio hoje de apresentar aqui dois grandes amigos. Como é que você vai, Romanelli? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí na luta. Mas está ganhando, pelo menos, não está só na luta, não, né? Geralmente, pessoas assim, mais velhas, mais enfraquecidas, você só apanha, né? Mas, assim, pode me dar uns tapas, né? Pelo menos a vantagem é estar na luta ainda. Que benção, que benção. Quando estiver no ringue, está valendo. Muito bom ter você aqui, tá? Obrigado. Aproveitar que o Romanelli está aqui, eu quero mandar um beijão. Um beijo para você, Thelma, Deus te abençoe, que nós aqui, tá bom? Um grande abraço, tá? Bom ter você assistindo a gente, tá bom? E você, meu grande amigo Elton? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, com o irmão Romanelli, com você, com o Kevin. E estamos felizes de estar estudando mais essa lição, no finalzinho, uma lição maravilhosa. E está chegando a próxima aí, que também promete muito. Bastante, né? Então, a palavra de Deus sempre traz felicidade, paz e a certeza da vitória, né? Amém, amém. E olha assim, falando novamente, você que não tem a lição, por favor, peça a sua lição, que você só ganha. Estudando a lição, você só ganha. E agora chegou aquele momento, que é o momento da abertura de verdade, certo? Que a gente tem o momento da oração, onde você que está aí pode botar o seu pedido na mão de Deus, e vamos estar intercedendo por você aqui, nosso amigo Elton, quem vai estar orando hoje para nós é o Romanelli. Obrigado, Romanelli. Vai estar aqui o Kevin. Tudo bem, Kevin, com você? O nosso amigo Tadeu veio hoje aqui, né, Tadeu? Tudo bem contigo, Tadeu? Tadeu, nós mostramos Tadeu esses dias, certo? Tadeu, quem é Tadeu? Para quem não te viu na semana passada, vai vir aqui agora. O Tadeu, ele está aqui passeando, está morando lá em Uberaba. Ele e a esposa dele são dois obreiros fantásticos. Olha lá, mandou você olhar para aquela câmera lá, ali, isso lá, isso aí, certo? E o Tadeu vai morar aqui pertinho de nós, ele vai estar mais perto, e daqui uns dias ele vai vir aqui gravar com a gente uma lição. Obrigado, Tadeu. Deus abençoe você, tá bom? Então, nesse exato momento, ora para nós, e você também ore por nós, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós estamos mais uma vez aqui na vossa presença para estudar a vossa palavra. E vos agradecemos por termos essa oportunidade, por podermos estar aqui juntos, estudando lições tão preciosas como essas que nós temos tido aqui durante esse trimestre. E nós vos pedimos que o vosso Santo Espírito esteja conosco o tempo todo, nos dirigindo, nos guiando, para que não falemos aquilo que seja de nós, mas que seja aquilo que seja de acordo com a vossa vontade, não com o nosso entendimento ou com a nossa vontade, mas que seja tudo de acordo com a vossa vontade. O Santo Espírito também esteja com os que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, para que também eles entendam aquilo que for necessário, conforme for a vossa vontade, conforme entenderes que for o necessário. Amém. Nós pedimos pelas nossas muitas dificuldades que todos temos, que sejamos assistidos pela vossa graça, pela vossa misericórdia, que também as pessoas que estão nos assistindo da mesma maneira sejam sempre assistidos por vós, pela vossa graça, a vossa misericórdia, e tenham também a força, a presença do vosso Santo Espírito
na vida de cada um deles, para guiá-los e dirigi-los pelos caminhos que são os vossos, caminhos corretos. Amém. Tudo isso nós vos pedimos, autorizados pelo maravilhoso poder do nome santo e sagrado do vosso amado e querido Filho, vosso amado e querido Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Romanelli. Bom, o título dessa semana é Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Eu vou pedir Você me dá uma licença, Elton? Sim. Eu não vou botar você na fria agora, não? Não, por favor. Melhor ainda? É, melhor. Eu estou aqui, vocês sabem que eu estou na presença de um jurista. Estou com um jurista aqui, um juiz aposentado. E eu quero entrar, eu deixei para fazer essas perguntas para você, Romanelli. Durante o trimestre inteiro a gente tratou de justiça. A gente, quando trata de lei, de justiça, a gente trata tudo, lei, justiça. E eu deixei para fazer algumas perguntas para ti, para que você nos mostre assim, qual é a importância da justiça para nós, seres humanos, o meio aqui. Quando eu falo justiça, tanto o ato de justiça como o que a gente chama hoje de tribunais de justiça. A verdade é o seguinte, nós não conseguimos conviver sem termos um sistema legal, e esse sistema legal sempre tem que ser baseado num sistema de justiça. A lei que a gente aplica na vida da gente, aplica em todos os momentos da vida da gente, é a manifestação, a expressão da justiça na realidade nossa, na realidade do dia a dia. A justiça pretende ser uma coisa perfeita. A ideia, ela persegue uma ideia... É o ideal, ela persegue uma ideia de ter uma perfeição para poder regular todas as relações entre os seres humanos de uma maneira certa, de uma maneira correta, aplicando a lei em favor daquele que merece e punindo aqueles também que, por outro lado, que merece a punição. Então, ou seja, não existe um ideal de justiça, não existe uma justiça sem lei, é isso? Não existe lei sem justiça, né? A ideia de justiça a gente já tem ela naturalmente. A ideia de justiça, na verdade, ela nos vem exatamente da nossa cultura cristã, a nossa ideia de justiça ocidental, que vem da nossa cultura cristã. Então, nós temos uma ideia de justiça, nós temos um ideal de justiça. Esse ideal de justiça a gente vai conseguir aplicá-lo através da lei. A lei vai fazer com que ele seja efetivo, que ele seja real na vida dos cidadãos. Você falou uma frase agora aqui que foi muito chique. Vocês prestaram bem atenção aí. Não existe lei sem justiça, é isso? Não existe lei sem justiça. Então, ou seja, quando a gente olha para a Bíblia e quando a gente olha para Deus, ou seja, se Deus é a pessoa da justiça, é sinal que a pessoa da justiça, para interagir com as criaturas, houve a necessidade de colocações de leis, é isso? Exato. Você vê o seguinte, tudo no mundo tem leis, né? Todo o universo é regido por leis, quaisquer coisas, um átomozinho é regido por uma centena de leis sobre ele. Até as coisas mais complexas, o universo todo, as galáxias, tudo tem leis e muitas leis. Não tem como nada funcionar de acordo sem a existência de leis. E Deus, toda nessa obra grandiosa dele, em toda a obra que ele faz, seja nessa obra física do universo, ou seja na obra também imaterial da gente, mental da gente, né, espiritual, ele tem que colocar as leis juntos, essas leis juntas com o funcionamento das coisas, senão nada vai funcionar. Nada funciona sem lei no universo, não existe nada. As pessoas têm mania de falar tal lei, mas tal lei é revogada, a lei de Deus, as leis definitivas, as leis da natureza e as leis de Deus são irrevogáveis, definitivamente irrevogáveis. E são a manifestação da justiça de Deus, demonstram a justiça de Deus. E a justiça, por sua vez, demonstra o amor, né? Porque não existe justiça também sem amor. É isso que eu ia te pedir agora. Na lei humana, eu posso encontrar amor na justiça humana? Às vezes, mas como o ser humano é um ser falho, por natureza, ele é falho, ele tem muitas coisas, muitos equívocos, a lei humana é uma lei mais confusa, mas às vezes demonstra amor, às vezes demonstra uma justiça boa, às vezes demonstra uma justiça deturpada, uma justiça caolha, que não faz bem a justiça, ou protege um em detrimento de outros. Porque o ser humano é assim, o ser humano
tem uma visão desfocada, né? Então ele acaba trazendo para a lei dele esse erro. Interessante, né, Elton? Quando a gente começa a ver a explicação. Tadeu, eu tive o privilégio de uma das lições, até não sei se foi com o Elton, ou acho que foi contigo mesmo, que nós falamos sobre a questão também de justiça, certo? Aí sobre escrivão, como que eles relatavam as coisas. E o Romanelli deu uma aula para nós aqui numa classe, muito legal. Dá uma procurada nas umas 3 lições atrás. Vocês vão ver assim que foi a primeira participação tua conosco, né, Romanelli? Quando nós tratamos sobre... segunda, eu acho que foi a segunda. A segunda? Não, acho que foi a segunda. Nossa, foi uma explicação fantástica sobre como é que era escrito, como é a forma com que regia na época. Daí ele trouxe da época para a lição. E eu gostei da forma que você apresentou, porque quando a gente trata de Deus, nós estamos tratando de um foco de justiça, de um juiz que é correto. Como diz você, né, nunca vai ser a detrimento de um pelo outro. Ou seja, vai ser justo em todas as coisas. E o tema, amor e justiça, os 2 maiores mandamentos, então mostra assim que na pessoa de Cristo, ou seja, no julgamento de Deus, em tudo aquilo que ele faz em relação ao ser humano, existe a justiça, que é o próprio Deus, como você diz, as leis derivam disso, mas também vem dele também o amor, né, Elton? O amor é essencial, né? Porque Deus é amor, né? E justiça, né? Que fala que os 2 andam juntos, são inseparáveis, né? E amém por isso, porque a justiça, igual o irmão Romanelli explicou bem, que a justiça dos homens falha, a de Deus é perfeita, não falha. Isso é muito e a lei importante. dele também não muda, né? Porque as leis às vezes mudam, né? Muda muito. Muda muito. E a de Deus, não, ela permanece. A lei moral de Deus permanece. Permanece eternamente. Nunca esqueça, Romanelli, às vezes, puxar o microfone pertinho de você, tá? Senão depois o diretor, ele vai puxar minha orelha. Ó, o Kevin lá, ó. É porque se eu falar alguma besteira, vai ser baixinho e o pessoal não ouve. Não tem problema. Quem escuta, né, Romanelli? Você que tem a tua Bíblia, ou tem no teu iPad, no computador, ou tem ela física, abra sua Bíblia em 1 João 4:20. Olha que texto lindo em 1 João 4:20. Diz assim: se alguém disser... Aliás, esse tema aqui é o verso para memorizar. Ô, Romanelli, nós na nossa idade está difícil memorizar isso, não tá? Bom, na minha idade é impossível. A sua está difícil ainda, mas a minha é impossível. Então vamos nessa, Romanelli. O verso para memorizar diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como é que vocês 2 agora, jogar batata quente para vocês, como é que vocês veem isso, esse verso assim, em relação com uma pergunta que eu fiz aqui, desculpa, é uma pergunta ingênua, mas eu preciso de professores que nem vocês para me ajudar. Como agem os que amam a Deus em relação ao próximo? A verdade... Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Primeiro os mais velhos. A verdade é o seguinte, aquilo que a gente falou antes, não há como a gente pensar em lei ou em justiça sem amor. A nossa tem defeito porque nós somos defeituosos. Nosso amor, a gente não tem amor, a gente recebe amor de Deus e a gente usa muitas vezes mal o amor. Então, se nós não estivermos amando nossos próximos, nós não estamos manifestando um amor que vem de Deus. Porque o amor que vem de Deus é aquele amor que exige que a gente pratique a justiça e assim aplique a lei da maneira correta, né? Então, a gente não amando ao próximo, nós não estaremos fazendo justiça, não estaremos amando a Deus indiretamente também. É uma coisa relacionada com a outra. Não tem como a gente conversar em amor sem entender a obediência a Deus, sem entender que a justiça, a lei estão todos ligados a isso. Por isso, Jesus disse aquilo, né? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. A prova do amor a Deus é a guarda dos mandamentos. E o mais interessante, se vocês me amam mesmo, além de guardar o mandamento, ainda vai amar os outros, né? Vai amar os outros. Mas se guardar os mandamentos, vai amar os outros. Vai. Não tem como. Uma coisa é intrincada com a outra, não tem jeito de fazer uma coisa e deixar a outra de lado. Né? E você, Elton? É uma coisa assim, que para amar o meu próximo, eu tenho que ter muito Deus no coração, né? Se eu não amo a Deus verdadeiramente, só de boca para fora, você fala, eu amo a Deus. Que fala aqui, né? Mas se eu trato mal o meu irmão, eu desprezo. Às vezes eu não faço nem mal para ele, mas deixo de fazer o bem para ele.
eu não estou com o amor de Cristo no coração, né? E isso vem dele, não é nosso, né? A gente tem que pedir muito a Deus por isso. Porque eu vejo bem assim, quando a pessoa me trata mal e eu respondo da mesma forma e falo que sou de Deus, eu não sou de Deus. Tem uma coisa atrapalhada com nós, né? Que fala que eu sou mentiroso. E o pai da mentira, a gente sabe quem que é. Então, assim, é uma coisa que a gente vê muito cristão mesmo verdadeiro, quando é agredido, ele não responde com agressão, ele responde com amor, que Jesus fez, né? Jesus nunca respondeu com agressividade, com ódio, ele sempre falou que fez coisas boas e amor. Agora, para isso, a gente precisa ter comunhão, né? E a lição mostra isso, que precisa ter esse conhecimento do amor e justiça de Deus que fez por nós, né? Amém. Eu vi você dando uma lidinha, você quer comentar alguma coisa? Não, é justamente o que eu estava falando, é que eu tinha notado aqui. Ah, tá. Agora, então, vamos para segunda-feira. Segunda-feira, domingo, que domingo tem aqui um tema muito legal. Aí eu já fiz o seguinte, eu só botei a palavra quais são os 2 maiores mandamentos. Vamos lá, você que é um jurista aqui, hoje como Brasil, assim como lei nossa, a gente não sabe quais são os maiores mandamentos. Na Constituição americana tem a liberdade de expressão, né, que ele diz, e religiosa. Na nossa tem também. Tem também. Ah, tem isso ainda? Tem, a nossa. Ah, tá. Tem. Não praticam, mas, mas tem, né? Que diz que é causa, como é cláusula pétrea, como é? Cláusula pétrea. Isso, que é um dever para todos. Irrevogável. Né? Irrevogável. Na questão da Bíblia, quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus colocou assim? A gente sabe que ele interage em todos, mas de forma sucinta, a que se refere os 2 principais mandamentos? Segundo Jesus, né, os 2 principais mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. Na verdade, o amor ao próximo acaba sendo consequência do primeiro, que é o amor a Deus, né? São os 2 mandamentos que Jesus nos resume. Ele, na verdade, ele resume toda a lei inteirinha, todos os mandamentos, toda a lei, tudo nesses 2 mandamentos, toda a lei e os profetas, a Bíblia inteirinha. Você pega todo esse livro aqui, está resumido nessas 2 frases. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Elton, como é que esses 2 mandamentos se interagem? Então, se a gente for olhar os 10 mandamentos, os 4 primeiros têm relação ao quê? Ao homem e Deus. O amor entre, né? Então, Deus, é o que o Romanelli falou, Deus. os 2 resumo de tudo. E os 6 outros mandamentos são em relação ao homem com o homem. Então, se eu não cumpro a minha relação de lei, que é perfeita, santa, que é o caráter de Deus na minha relação com Ele, se eu não cumpro, eu não vou cumprir com o meu próximo. Então, está muito relacionado uma com a outra. Eu posso até falar que cumpro. Aqui tem até a história do jovem rico, que nós vamos ver, né? Que ele fala, não, mas Jesus fala, a lei fala da lei, ele fala, Jesus começa a falar, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Isso tudo eu cumpro. Mas, na verdade, ele não cumpria. Ele estava falhando em primeiro lugar com quem? Com os 4 primeiros, com Deus. Ele tinha alguma coisa que tirava Deus em primeiro lugar da vida dele. Então, é relacionado. Se eu não cumpro com Deus, eu não vou cumprir com o meu próximo. Posso até parecer que cumpro, mas não é isso que Jesus está. Jesus foi bem enfático, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente está achando que está bem e, não, na verdade, não está. Não está, né? Quando Jesus fala assim para o jovem, vai, venda tudo que tem e siga-me. E coloca essa resposta no contexto dos mandamentos. Tinha alguma coisa, então, que estava atrapalhando o jovem a seguir a... Claro, mas antes disso, eu vou só uma sim. curiosidade, que você falou uma coisa aí e me passou a desapercebido. Você falou que são as leis pétreas. Nosso sistema legal é regido pela Constituição. Todas as demais leis têm que sair da Constituição. E a Constituição tem um núcleo. A nossa verdadeira Constituição é um núcleo dela que a gente chama de leis pétreas. E esse núcleo não pode ser mudado de jeito nenhum por ninguém, nem por juiz, nem pelo Congresso, não pode ser mudado, apenas por uma Assembleia Nacional Constituinte. Seriam as leis pétreas da Constituição. Mas a curiosidade que eu queria falar é que as leis pétreas, essa palavra pétrea, ela vem da onde? Vem da lei de Deus escrita em pedras. Ah, é? Por isso que é bom ter um legislador aqui. Mas o termo vem disso. Então, Tadeu também, que é legislador lá, sabe também dessas coisas.
Por isso fala pétrea, ou seja, é absolutamente irrevogável, porque é escrito em pedra, como as leis de Deus tiveram escritas em pedra, foram É tipo as leis da são Mike revogáveis. lá em casa, não tem como revogar elas Não de tem jeito como nenhum. revogar de jeito nenhum, é definitivo. Mas o jovem rico, o que acontecia com ele? Ele não tinha amor no que ele fazia. Ele fazia tudo aquilo, cumpria tudo, mas não tinha amor. Talvez até a riqueza dele, ele tivesse amealhado essa riqueza por meios não tão nobres, assim, tão bem honestos. Assim. Pode ser que ele tenha explorado alguém, tenha adquirido alguma coisa de uma maneira menos nobre. E ele não tinha o amor pelas pessoas. Os bens dele só serviam para ele, para beneficiar a ele. E aí ele, certamente, mesmo aparentemente cumprindo todos os mandamentos, ele não matava, não roubava, aquela coisa toda, mas não estando amando, ele estava fazendo essas coisas ruins. Ele estava, de qualquer maneira, fazendo coisas atrapalhadas. Tipo, o furtar, essas coisas, de alguma forma, provavelmente, ele, não tendo esse direcionamento para Deus no que ele fazia, ele poderia estar fazendo coisas erradas e, certamente, não estava cumprindo efetivamente os mandamentos de Deus. Né? É interessante, né? Como essa história ajuda a gente a entender essa questão de eu amar a Deus e amar ao próximo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não faço nada em prol do meu próximo. Aliás, até explore o meu próximo, né? Quer dizer, está errado esse amor, não está? E tem algumas pessoas que falam, quando Jesus fala para o intérprete da lei, que é o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles falam assim, os 10 mandamentos foram o quê? Abolida. Jesus falou que é só amar a Deus, mas não é isso. Aí depois Jesus, com o jovem rico, fala o quê? Fala toda a lei, né? Assim, a lei entre a relação dos homens. Ele mostrando o quê? Aí eles falam principalmente em questão do sábado. Na lei de Deus, o sábado é o selo de Deus. O sábado é que mostra que quem criou essa lei dos 10 mandamentos foi Deus. Se tirar o sábado, porque ela fala que Deus que foi o criador, se tirar o sábado, qualquer um pode ser dono dessa lei. Qualquer um pode falar, vai amar a Deus, vai amar o seu próximo, né? Vai não matar, não furtar. Mas o sábado é que mostra para nós, né? Então, o sábado é o selo de Deus na lei. E tem pessoas que pegam o que Jesus falou para o intérprete da lei e falam, não, os 10 mandamentos não precisam mais. Mas Jesus estava falando dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, que não é domingo, é o sábado. É interessante, né? A lei, se eu descumpro uma lei hoje, não importa se eu conheço ou não a conheço. Se eu não tive o interesse de ir lá estudar ou não. Se eu descumprir, se for perante o juiz, eu vou responder mediante que a lei já é existente. Exato. Está ali a lei. Está ali. Está ali. Se os homens falam que ela foi abolida ou não, não importa. Está ali a lei. Nenhuma passagem da Bíblia diz que ela foi abolida. Cuide com essas questões de a lei abolida. E são homens que estão falando. Deus não falou, não tem nada disso. Eu vou responder, mesmo eu crendo ou não crendo que elas estejam abolidas ou não. Eu vou responder porque, segundo Deus, elas estão ali, são eternas. Até que os céus e a terra passem, nenhum tio da lei se mudará. Bom, nós falamos agora dos 2 principais mandamentos. Eu achei muito legal o autor, na parte de segunda-feira, ele diz assim, bom, se amar a Deus e o próximo são os 2 principais mandamentos, então vamos lá, senhor Romanelli, quais são os 2 maiores pecados? 2 maiores pecados, exatamente, são os 2 pecados que contrariam isso eu achei fantástico. Isso que Deus impôs como os 2 maiores mandamentos, né? Que seria, no caso aqui, a idolatria, que com a idolatria você vai estar deixando de amar a Deus, né? E a injustiça, que a injustiça você deixa de amar ao próximo. Então, são as 2 maiores... As 2 ações mais graves que a gente pode cometer contra a lei de Deus. Né? E se você vê nos 10 mandamentos, você pega os 10 mandamentos, é a mesma coisa. Tanto a idolatria como a injustiça são as coisas que vão afetar todos os 10 mandamentos. Se você não tem Deus como seu único Deus, você está tendo outras coisas como Deus, você está praticando idolatria. Tanto a mesma coisa você faz se você toma o nome dele em vão, se você não guarda o sábado, você não está descumprindo, você está idolatrando outra coisa no lugar de Deus.
E a injustiça, qualquer coisa que você fizer, roubar, matar, furtar, adulterar, tudo que você está fazendo é injusto contra o próximo também, né? Daí, seu Elton. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente vê a história de Israel, eles fizeram muito isso, né? Idolatraram muito e foram muito injustos com as pessoas, né? Posso ler Zacarias? Pode, 7 vai lá, aqui? vai lá. 7:9 fala assim: assim falar o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Então, executai juízo verdadeiro. É onde está o juízo verdadeiro? Na lei de Deus. de Deus, igual o irmão Romanelli falou, quebra. Se eu idolatro, estou quebrando os 4 primeiros mandamentos da lei moral de Deus. E se eu não pratico a verdadeira justiça com o meu irmão, eu estou quebrando os outros 6. Então, o jovem rico, qual que é a única coisa que... Ele achava que estava tudo perfeito, mas o que ele tinha? Ele tinha um ídolo na vida dele, que era o quê? A riqueza. A riqueza, colocava no lugar de Deus. Tudo que eu colocar na frente de Deus na minha vida se torna um ídolo. E eu estou quebrando essa aliança com Deus. E se eu quebro com Deus, eu vou quebrar com o meu semelhante, com o meu irmão. Tá vendo, Romanelli? Aquele sítio lá, você pode botar no meu nome, está idolatrando ele lá, não quer passar para mim de jeito nenhum. Vou passar aquele abacaxi por você lá, daqui a 2 dias você está querendo me devolver, ainda me dá muito dinheiro por isso. Pega de volta, eu te imploro. Interessante, né? Então, assim, ó, não tem como amar somente a Deus. Não existe essa ideia na Bíblia. A ideia, amar somente a Deus, implica na ideia de amar o próximo também, né? Então, amar a Deus sem amar ao próximo, você não está amando a Deus. Se você ama o próximo sem amar a Deus, você não está amando nem ao próximo, nem a Deus. Então, assim, na verdade, se fosse um mandamento só que existisse, amar a Deus sobre todas as coisas, acabou, está tudo definido, porque aí já deduz todo o resto. O amor ao próximo, todo o amor ao próximo representa amor a Deus. Jesus falou isso, né? O novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, é mandamento de Deus também. Mas ele fala assim, um novo mandamento, o pessoal fala, opa, tem um 11º mandamento na lei de Deus. Mas não é o 11º mandamento, é a própria lei que ele já tinha dado antes. Ele está falando como se fosse uma nova visão daquela lei, né? Você vai ter que amar o próximo como você ama, como ele amou a gente. E isso é fundo, profundo. E é uma coisa assim muito forte, porque se eu não consigo fazer isso, eu tenho que pedir muito a Deus para mudar isso no coração. Verdade. Porque o que a gente vê coisa acontecendo lá fora, só não, às vezes no nosso meio, nossa. A gente vê acontecendo isso. E a gente vê que Satanás odeia a harmonia entre os irmãos, né? Ele odeia quando os irmãos estão trabalhando para Jesus, estão amando a Jesus. Ele não suporta isso. E era interessante, né? Você falando questão de irmão. Está entre um dos pecados que Deus detesta, né? Aquele que causa intriga entre os irmãos. Entre os irmãos. Você vê como a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado. E nós estamos sempre preparados para a transformação, né? O Espírito Santo está agindo na igreja de uma forma assim. Agora a gente sempre vai ter alguma coisa assim, porque o inimigo não quer isso de jeito nenhum, mas aqueles que estão em comunhão com Jesus vão vencer, né? Amém. E vão ter esse amor no coração, que é algo que a gente tem que pedir todos os dias da nossa vida, não é uma coisa que vem assim e depois fica permanente, não, tem que pedir. Os 2 maiores pecados representam a ausência de amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e aos outros. Tá? Essa frasezinha está na lição, eu achei muito bacana. Deus ama a justiça. Como Deus se relaciona com a justiça? Vamos lá, Romanelli. É mais ou menos isso que a gente já falou, né? Deus aplica a justiça perfeita, é uma justiça a partir do amor de Deus. Tem gente que fala assim, não, esse Deus cristão, você vê as pessoas tentando, né, desmerecer Deus. Esse Deus cristão é muito, muito cruel, ele é muito duro com as pessoas, ele faz coisas bravas aí na Bíblia, tem a expressão de coisas mais bravas, mais severas. Mas, na verdade, a justiça, esse relacionamento de Deus com a justiça é exatamente a expressão do amor de Deus.
todo o amor de Deus não teria como ele praticado sem a justiça. Infelizmente, nós, às vezes, por estarmos na contramão da justiça, nós acabamos sendo afetados por isso, né? Mas justiça e amor, a lição até diz que Deus ama a justiça. Usa, então, essa figura, liga, né, o amor à justiça como Deus amando a justiça. E é isso aí, Deus ama a justiça, porque a justiça faz parte do amor de Deus, e Deus é amor. Deus é absolutamente amor. O interessante é que o Salmo 82, né, é um clamor para a justiça, né? A justiça. E aqui na lição fala que era os poderes espirituais, né, chamados deuses, que eram quem estão por trás dos juízes e governantes corruptos, né? Ou seja, qual que é a maior esfera de juiz dos homens? O irmão Romanelli já foi um juiz, né? Conhece bem, né? Então, assim, quando lá em cima a maior esfera da justiça de um país está corrompida, o que acontece com a nação? Nossa, atrapalha tudo. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar e já vamos interligar terça e quarta, porque agora... Isso aí, continua o teu raciocínio, Elton. Então, a gente vê assim, esse clamor do Salmo 82 de Asaf era porque estava acontecendo muita injustiça, os juízes tinha uma causa lá, a causa era bem clara, que a pessoa era uma pessoa humilde, simples, ela tinha que ganhar aquela causa, e era dado por quê? Por corrupção, é dado para o outro, que estava errado, né? A gente vê acontecendo isso, infelizmente acontece. Acontece. Né? E aí a gente vê o que? Deus falando o quê? Vocês vão ter que prestar conta com isso, né? Aí a pessoa sofre essa injustiça e fica amargurada, fica decepcionada, coisa e tal. Mas a gente vê que, no final, quem que vai trazer a verdadeira justiça? É Deus, né? É Deus. E a gente vê isso acontecendo constantemente, né? E a gente vê que nações em que a justiça é fraca, o crime é forte. Infelizmente. E a sociedade toda paga com isso. E o inverso, né? Quando a justiça é forte, o crime é fraco. E a gente vê países que isso acontece, e você vê a diferença de um com o outro. Mas a hora que você vai olhar esses países em que a justiça é forte, eles seguem muito o quê? O que Deus fala. É uma coisa impressionante. Não é perfeita, mas a gente vê que existe isso. Agora, quem que está por trás disso que fala aqui? Poderes espirituais, o quê? Malignos. Como nós, Romanelli, nós vimos lições agora atrás, né? Acho que foi 2 lições atrás, que dizia o seguinte, lição passada, que não existe esse tal do ídolo sem efeito. Atrás de um ídolo, há um demônio. Exatamente. Exato. Ou seja, se o ser humano não está querendo seguir a lei de Deus, ele vai seguir a lei de um outro Deus, do ídolo dele. É isso? Exatamente. Na verdade, o ser humano ele dispersou a atenção dele para inúmeros ídolos, né? Satanás é muito sagaz, ele é muito esperto. Então, ele vai vendo o que mais interessa a um determinado grupo de pessoas, e ele vai oferecer aquilo como um objeto de idolatria para a pessoa. Então, às vezes, um cinema. Pessoa que gosta de assistir filmes de violência, ou idolatra um determinado ator, uma determinada atriz, gosta de ver cenas fortes, cenas pornográficas, etc. Isso tudo é idolatria. Também, da mesma maneira, a pessoa vai lá para o campo de futebol, assistir futebol, xingar a mãe do juiz, xingar o outro, o jogador do outro time, aquela coisa toda, do jeito que é comum a gente ver fazer. A pessoa está praticando idolatria com relação àquele jogo de futebol, a coisa. Aquilo toma uma atenção, toma um espaço, ocupa um espaço da parte interna dele, da parte espiritual dele, um espaço que esse espaço seria somente, poderia caber Deus ali, e nunca alguma outra coisa. E as pessoas têm mania de falar, não, eu sou um cristão, um bom cristão, não sei o quê, eu gosto de ir lá, eu já vi pessoas falando isso, eu gosto de ir lá assistir o jogo, xingar o pessoal, porque eu desabafo, eu saio de lá leve, eu saio de lá tranquilo. E, na verdade, isso ele está fazendo uma coisa totalmente errada, né?
E da mesma coisa acontece com os ídolos mesmo, porque muitas pessoas idolatram ídolos mesmo. Não adianta, eles podem falar à vontade que não idolatram, mas idolatram. Qualquer coisa que a pessoa tomar como idolatria vai afetar. Por trás, ainda que em algum texto da Bíblia ele diz que são de madeira, são de barro, e não tem vida, não come, não fala, não ouve, nem nada, mas existem os demônios por trás que ouvem, falam, porque eles mesmos que já implementaram essa mesma maneira da pessoa procurar ídolos, né? Todas essas formas que a pessoa procura ídolos, seja no que for, né, ela sempre vai ter por trás um sopro do espírito ruim. Ruim. É uma coisa que a gente tem que ter isso muito em mente, né? Agora, Romanelli, você estava lendo um texto para nós aí, bem quando a gente chegou aqui, falando de juízes aí. Tem ainda? Você jogou tudo? Eu acho que era Isaías, não é isso? Isaías 10. Vai lá, ele chegou aqui, abriu nele. Acho que era Isaías 10. É contra magistrados injustos. Aqui o título aqui. Tem títulos diferentes. Deixa eu contar um contexto aqui. O contexto é o seguinte: o Romanelli chegou aqui na hora do estudo da lição, estava eu, o Tadeu e o Romanelli. Aí o Romanelli abre aqui. Nossa, caiu no lugar certo, né? Eu acho que é por causa do Tadeu que ele está falando isso. Aí eu falei assim: o que foi, Romanelli? Lê para nós. Aí ele leu esse título para a gente. Na lição de quinta-feira, de quarta-feira, há um convite dos profetas para a restituição de algo em Jerusalém. De algo que nós já comentamos aqui. E esse daí era para os líderes. E agora você vai ler para os principais líderes que existem hoje no mundo. Qual é a advertência que tem aí? Vamos ver aqui. Ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas que redigem sentenças opressivas, para afastar os pobres dos tribunais e negam o direito aos fracos de meu povo, para fazer das viúvas sua presa e despojar os órfãos. Me explica isso daí. Deus, ele... A gente estava falando antes que tem gente que fala que Deus é impiedoso. Ele é impiedoso contra a injustiça. Não é que ele seja impiedoso, ele é impiedoso do mesmo jeito, mas ele é implacável contra as injustiças, né? Quem pratica a injustiça está indo totalmente na contramão dos ensinamentos de Deus, da lei de Deus, e indo totalmente na contramão da lei de Deus, ele automaticamente vai estar incorrendo nas consequências disso, né? Agora, o papel que os líderes têm, hein? O papel de liderança é um papel muito importante. Eles acho que não sabem a responsabilidade espiritual que eles têm, né? Eu achei interessante um texto que diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas. Imagina, vamos pensar hoje no mundo, os nossos legisladores, os tal do lobbies, os lobbies que existem por aí. Elton, o que você tem para falar para nós da parte de quarta-feira com relação a esse convite de Deus ao reiniciar, a refazer da injustiça à justiça? Isso aqui acho que serve para todo mundo, né? Porque quem que não cometeu já injustiça nessa vida, né? E ainda continua cometendo, né? Aqui fala específico, como a Mané falou, sobre juízes, líderes. A gente vê também na igreja, líderes de igreja aí fora, não estou especificando nada, mas a gente vê coisas erradas, pessoas quebrando a lei de Deus. Isso tudo traz o quê? Injustiças. E como é que a gente estabelece uma justiça em todos os meios da sociedade? Somente seguindo o quê? A lei de Deus. E o que a gente vê mais aí fora acontecendo? As pessoas afastando de Deus, não querendo saber de Deus. E às vezes pode estar acontecendo comigo isso, eu sendo injusto, eu fazendo coisas erradas, e a gente tem que pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos para enxergar o que é que Deus quer para a nossa vida. A gente olha muito assim, eu vejo pessoas falar, esse governo é isso, esse governo é aquilo, isso, aquilo que fizeram comigo, mas como que está a minha vida diante de Deus? Eu preocupo muito com lá fora, mas esqueço de mim, e às vezes eu estou praticando o quê? Então, chamados para estabelecer a justiça começa por mim, né? Comigo. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus me pede? E se eu não estou, eu tenho que botar o joelho no chão e pedir a Deus para mudar a minha vida. Amém. Porque senão eu vou estar da mesma forma.
Eu vejo os grandes fazendo coisa errada, eu também vou fazer. Eu vejo injustiça acontecendo. Se eles podem, né? Por que eu não, né? Tem oportunidade de fazer alguma coisa errada, eu vou lá. Opa, todo mundo faz, Tirar vou fazer. vantagenzinha. Isso está acontecendo. Assim, no nosso meio, às vezes próximo da gente acontece isso. No trabalho, na família, na igreja, às vezes acontece isso. Temos que cuidar, né? Eu Eu estou vendo você lendo aí, falei, opa. É a respeito disso mesmo. Lá em Jeremias 22, a lição pede para a gente ler, né, do 13, 15, 16, 17. Aqui. Mas é só um detalhezinho interessante que eu digo aqui. Aqui ele diz o seguinte, que juízo e justiça, a prática de juízo e justiça é o conhecer a Deus. Deus diz isso aqui. Ele está falando que as pessoas que julgam a causa do aflito, do necessitado, e tudo lhe corre bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Então, lá em cima está dizendo, praticar o juízo e a justiça. E embaixo ele pergunta, é isso que se chama conhecer-me? Ou seja, conhecer a Deus, a pessoa que pode dizer que conhece a Deus, conhecer a Deus é praticar a justiça. Né? Eu também, quando eu li isso aqui na lição, porque a gente lê no bíblico tem um contexto, né? Exato. Quando eu li isso aqui no contexto de justiça, já falando em termos de liderança, a gente que tem nossas esferas de liderança, falando, nossa, amém. Aqui está falando, por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Ou seja, praticar a justiça, ser fiel com a órfã, com a viúva, fazer o que é honesto. Para Deus, isso é conhecimento dele. Eu achei uma coisa interessante na lição do seguinte, você tem os 10 mandamentos. Dos 4 primeiros é a relação homem e Deus, e os outros 6, homem e homens. Qual que é a linha divisória assim, que começa com a relação aos homens? Honra teu pai e tua mãe, né? Tua mãe, para que prolongue, tenha a promessa. Prolongue seus dias é o 5º mandamento. Aí eu lembro, tinha uma senhora que falava assim, quando você for arrumar namorada ou namorado, você olha como é que ele trata os pais. Eu achava, mas isso está em relação. Se você não trata bem seu pai e sua mãe, os outros próximos, esquece, né? Esquece. E você é o primeiro ali. E você está pecando contra Deus. Né? Sim. Por isso que Deus pôs ele ali, no primeiro da relação homem com homem. E é uma coisa interessante, quando você vê assim, isso resolve, e tem fundamento isso. Se você olhar a pessoa que trata mal o seu pai, ele não vai tratar bem o seu semelhante. Se você tem um relacionamento com essa pessoa, uma hora ela vai te tratar mal. Ela vai fazer coisa errada com você. Essa lição, se a gente ficar aqui, a gente vai longe. E Essa nós lição, temos que encerrar ela, né? Essa lição Mas eu para encerrar, eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta da lição, título da lição de quinta-feira. E aí a gente vai encerrar com uma parte de sexta. Quem é meu próximo? Já que nós estamos falando de amor ao próximo, justiça ao próximo, quem é meu próximo? Só minha esposa, é isso que é meu próximo? Meus filhos? Pode. O próximo é todo aquele que precisa da gente, ou que depende da gente, ou que se relaciona com a gente, né? Todo mundo com o qual a gente tem qualquer tipo de interação é nosso próximo. Todo aquele, nós vamos ter que aplicar a lei de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, com todo aquele com que a gente tem qualquer relação, ainda que seja uma relação ruim. Por exemplo, uma pessoa bate no meu carro, a minha primeira vontade é xingar, sair xingando, enfocar e se tivesse armado, até dar um tiro na pessoa, né? Mas não, nós temos que agir aquele com o mesmo amor atribuído ao próximo que Jesus ensina a gente na parábola, né? A parábola, o bom samaritano, na verdade, o bom samaritano que foi o próximo do inimigo dele. O rapaz que foi assaltado era um judeu, que era inimigo dos samaritanos. E os 2 judeus que deveriam, até por obrigação de cargo, um sacerdote, um levita, que era por obrigação de cargo, eles tinham que prestar socorro, eles se afastaram, passaram quieto. Certamente não queriam ficar impuro, sei lá, a mão em alguém que pudesse estar morrendo, ou no sangue de outro, e não queria ficar impuro. E aquele que teoricamente seria o inimigo daquele que estava caído ali, que foi o próximo dele, que foi acudir, que foi dar socorro para ele. Né? Então, assim, a gente
tem que relevar essas diferenças que a gente tem de um para outro para a gente avaliar quem é o próximo. O próximo é aquele que precisa da gente em algum momento, ou que a gente vai ter algum relacionamento com ele em qualquer instante, seja ele, da onde for, como for. Amém. Amém. Quer mais alguma? Isso aqui, que Jesus, essa palavra de Jesus foi bem clara para os líderes daquela época, né? Eles achavam que eles eram bons, que estava tudo certinho, e Jesus deu um tapa na cara deles da melhor maneira possível, sem ofensa e sem agressão física. Falou o quê? O que ele faria, o samaritano, que era desprezado por eles, odiado, fez o que eles deveriam ter feito, né? E a gente vê que o nosso próximo é uma das coisas mais difíceis. Jesus falou: amar os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem. Fazer o bem para quem nos faz mal é algo divino, não é humano. Não. Então a gente vê o nível de comunhão que a gente está com Deus quando alguém que a gente não ama, a gente não gosta, não suporta, faz mal para você, mas você trata ela o quê? Bem, e não trata mal. Se não está fazendo isso, a gente precisa rever esse conceito nosso, né? Muito obrigado a vocês dois pela lição maravilhosa. Eu sei que vocês têm assunto aqui para mais 3 dias, só que o diretor já está lá para mim, ó, é horário. Então vamos lá. Você que está aí, ó, nos assistindo, você que está aí se relacionando com a gente pelas telinhas, temos muito que aprender de Cristo, né? Nosso próximo. Eu achei que quando você estava falando da questão das justiças, injustiças, né? Como a gente tem que aprender a lidar com as pessoas injustiçadas, né? Às vezes a gente acha um maltrapilho, alguém... Às vezes é injustiçado pelo pecado, é injustiçado pela vida, e às vezes a gente se nega, né? A dar um favor, a dar um abraço, a dar um dinheiro para a pessoa comer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. No livro Desejar Todas as Nações, página 221, bem no finalzinho da página, tem uma frase que eu queria que você levasse antes de ler o verso áureo para relembrar ele, que diz assim: toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com os necessitados, sofredores e também os direitos humanos. Ou seja, toda religião falsa vai dizer que você é um Deus. Eu conheço pessoas de algumas religiões, né, que a pessoa tem que sofrer porque quando ele reencarnar, entende? Ele está aqui pagando. Vocês estão entendendo? E alguns cristãos que não acreditam na reencarnação, não, ele errou, ele que pague por isso. Deus quer que eu e você tenhamos um coração melhor, porque em João, 1 João, você pode ler de novo, 4, verso 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê? Todo ser humano que Deus coloca no meu e no seu caminho é para a gente praticar a nossa misericórdia. Amém. E a Bíblia diz que muitos, no passado, hospedaram anjos sem saber. Eu e você, se usarmos do amor de Cristo, amor ao próximo, da misericórdia, de amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, às vezes hoje, amanhã ou talvez até no passado, se usemos disso, se fizermos disso a nossa religião, quem sabe poderemos estar hospedando ou já hospedamos anjos sem saber. Que Deus nos abençoe, que Deus comova o meu e o seu coração, que façamos desse estudo aqui, amor e justiça, os 2 maiores mandamentos, também o nosso mandamento principal. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Obrigado porque o Romanelli, o Elton, de forma bem simples, mas muito efetiva, colocaram para a gente a forma que nós podemos praticar esses mandamentos dia a dia. Abra o nosso coração e nossa mente, ó Deus, para que possamos amar e ter misericórdia. Amém. Faça dos nossos irmãos que estão nos assistindo, do nosso amigo que está nos vendo, às vezes pela primeira vez, faça dele também um canal, ó Deus, de misericórdia aos necessitados, às pessoas que cercam-no. Por favor, Deus, que esses 2 mandamentos seja para nós o principal de tudo, porque se nós tivermos com eles, Cristo estará em nós. E nós queremos, ó Deus, mesmo não vendo, amar o Senhor, amando as pessoas. É o que nós pedimos todos os dias, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Muito obrigado por você ter nos assistido. Semana que vem... Vamos até chorar, né, Elton? Semana que vem é a última lição do trimestre, a 13ª lição. Muito obrigado, Romanelli, pela sua contribuição. Obrigado, Elton. Eu também agradeço a todos os outros professores que estiveram conosco em todos os trimestres. Ao Joel também, que sempre está com a gente aí. Muito obrigado, Kevin, que sempre é o nosso diretor, é o nosso sonoplasta, é tudo. Muito obrigado, Tadeu, pela sua visita. E você que está aí, venha nos conhecer pessoalmente. E, olha, por favor, dá o seu like, compartilhe, fala para os seus amigos, e esqueça de tudo, mas nunca esqueça disso. Aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra de Deus seja o seu alimento diário. Que Deus abençoe você, uma excelente semana, e até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais.